Five Nights at Freddy's é um jogo lançado em 2014, criado por Scott Cawthon, em que se passa numa pizzaria onde um segurança noturno precisa vigiar animatrônicos assassinos que tentam matá-lo. E com um enredo simples, o jogo fez sucesso pela sua atmosfera e seus sustos, gerando várias sequências e, como era de se esperar, os estúdios de Hollywood quiseram fazer um filme do jogo, mas o desenvolvimento do filme demorou anos para sair do papel, e nesse tempo saiu as cópias baseadas no jogo. E nesse vídeo eu vou falar das duas cópias do Five Nights at Freddy's e também do filme oficial que saiu. E a primeira cópia que eu vou falar é The Banana Splits, lançado em 2019, sendo dirigido por Daniska Esterhazy, em que o filme é baseado num programa infantil que existiu de verdade, criado pela Hanna-Barbera nos anos 70. Só que decidiram pegar esse programa e fazer uma versão de terror, tendo também como inspiração o jogo do Five Nights, que das cópias do jogo, esse é o que menos se parece, a referência por ter animatrônicos assassinos, em que a trama do filme mostra que esse programa do Banana Splits é um sucesso às gerações, com os bonecos sendo adorados pelas crianças. Esses bonecos são o Frigo, o cão, o Bingo, o gorila, o Dropper, o leão e Snorker, o elefante, junto também com o apresentador humano Steve. Mas acontece que o vice-presidente da emissora acaba cancelando o programa por acreditar que não está de acordo com a visão dele. Então, um dos bonecos acaba escutando isso, dando defeito no seu software, dando pane também nos outros, que, furiosos por saberem que o programa vai acabar, atacam o vice-presidente, matam o Steve e passam a atacar e matar as pessoas que encontram no caminho. E nisso, um dos personagens, o garoto Harley, que ganhou de presente de aniversário, vê uma gravação ao vivo dos Banana Splits, acaba com ele e sua família ali presos, tendo que escapar dos bonecos antes que seja tarde demais. Essa é a trama básica, uma história simples, mas competente. Esse aqui consegue mesclar bem o terror com comédia, o visual e efeitos são bons, e as mortes que tem aqui são bem sangrentas, com as piadas de humor negro dos bonecos que enxergam tudo o que estão fazendo com uma grande brincadeira. Igual ao Five Nights, ele consegue até criar uma atmosfera tensa em algumas partes, além de ter uma trilha sonora que gruda na cabeça. É claro que não é perfeito, com alguns personagens idiotas e algumas coisas estranhas, tipo um programa infantil ter um grande orçamento para fazer animatrônicos bem feitos. Teria sido mais sombrio se fosse atores que, ao saberem do fim do programa, enlouquecem e matam as pessoas. Teria sido mais pesado, mas com os animatrônicos até que ficou bacana também. No todo, é uma boa diversão trash, e dou a ele a nota 7,5. Agora vamos para a segunda cópia, Willy's Wonderland, o Parque Maldito, lançado em 2021, em que esse aqui sim é uma cópia do Five Nights, em que foi dirigido por Kevin Lewis, em que a trama do filme segue um homem sem nome, que é o Nicolas Cage, mas que aqui no filme eu vou chamar ele de Shelby Cage, porque ele é frio e calculista, em que ele está no seu carro dirigindo de boa até que estoura um pneu numa pequena cidade e aparece um mecânico que fala que seu carro precisa de conserto e vai sair caro. E como ele não tem dinheiro, o mecânico propõe por Shelby Cage trabalhar como zelador noturno num parque familiar chamado Willy's Wonderland. Desse jeito, o proprietário do lugar irá pagar pelo conserto do seu carro, o que o Shelby Cage aceita. E à noite ele põe o uniforme e começa a limpar o lugar. E tira alguns minutos de folga para beber energético e jogar pinball. Só que o lugar tem um segredo sombrio, que há muitos anos o antigo dono do parque e seus funcionários eram assassinos que mataram várias famílias. E a polícia descobriu isso e tentou prendê-los. Mas eles fizeram um ritual satânico, se mataram e suas almas acabaram indo para os bonecos animatrônicos do lugar, liderados pelo Willy, a doninha, e passaram a atacar outras pessoas. Então a chefe da cidade fez um acordo com o Willy para ele e seus companheiros deixarem a cidade em paz e, em troca, mandariam pessoas para o lugar para servir de sacrifício. E o Shelby Cage agora é um desses sacrifícios. Só que os bonecos não esperavam que o Shelby Cage é treinado na antiga arte da porradaria e começa a descer o cacete nos bonecos, destruindo um por um. Só que para os animatrônicos não passarem tanta vergonha, o filme coloca um grupo de adolescentes
que entram no lugar e passam a ser atacados e mortos pelos bonecos. Então, os sobreviventes precisam se unir ao Shelby Kate para conseguir escapar até o amanhecer. Então, como se vê, esse é bem mais parecido com o jogo, os animatrônicos assassinos, nesse lugar, com alguém tomando conta à noite e eles tentando atacar. Só que aqui de um jeito mais exagerado, tornando o filme bem divertido, bem simples, mas competente, com bons efeitos nos bonecos e mortes violentas. E o Nicolas Cage arrasando nesse personagem, sendo bem carismático, mesmo sem falar uma única palavra o filme todo, apenas com seu rosto. O filme tem seus problemas, como os adolescentes chatos, que estão no filme apenas para aumentar a contagem de corpos, mas pelo menos eles cumprem esse papel. E dos bonecos tem dois deles, a fada e o cavaleiro, que não combina com os outros, já que os outros bonecos são de animais. Aí tem essa fada e esse cavaleiro que ficou estranho. Mas no geral é um bom filme, tem um bom ritmo, diverte, bom personagem, bons efeitos, mortes violentas. E dou a ele também a nota 7,5. Agora vamos para o filme oficial, lançado em 2023, Five Nights at Freddy's Pesadelo Sem Fim. Um subtítulo que não faz sentido, porque o pesadelo tem um fim, é só sobreviver por 5 noites, em que ele foi dirigido por Emma Tammi, em que a trama do filme segue um segurança de shopping chamado Mike, que tem um passado traumático, que aos 12 anos ele viu seu irmão ser sequestrado por um homem que nunca mais foi visto. E isso o afetou tanto que no trabalho ele acaba agredindo um pai que ele confundiu com um sequestrador. E por causa disso é demitido. Então um homem chamado Steve oferece para ele um emprego como segurança noturno numa pizzaria chamado Freddy Fazbear's. E acaba aceitando porque precisa criar a sua irmã mais nova, chamada Abby, desde que seus pais morreram. E no trabalho ele tem que tomar conta do lugar e olhar as câmeras de segurança, e nesse lugar tem os bonecos animatrônicos do jogo. O Freddy, o urso, o Foxy, a raposa, a Chica, a galinha, e Bonnie, o coelho, junto também com o Cupcake. E ao passar das noites, o Mike percebe que tem algo errado com esses bonecos, descobrindo que estão vivos e que eles querem pegar a sua irmã. Então Mike precisa vencer seus medos e derrotar os bonecos. Então a trama básica do jogo está presente, mas o filme não sabe utilizar bem, tornando o filme uma grande decepção, sendo para mim um dos piores filmes de terror deste ano, e sendo um dos poucos casos em que as cópias são melhores do que o filme oficial. Mas vamos primeiro com o que funciona. A produção do filme tá legal, o cenário da pizzaria também tá boa, com referências aos jogos, como as câmeras de segurança, o visual dos bonecos é bem fiel, com bons efeitos práticos, não usando efeitos digitais. Agora, o que não funciona, o Mike não é um bom personagem, com o filme se concentrando nesse trauma dele, em que os bonecos aqui se tornaram quase figurantes, aparecendo bem pouco, em que quase toda noite ele tem um sonho com o sequestro do irmão e o filme se concentra mais nisso. Em que a trama tem que ser 5 noites, é o título do jogo, só que nas 2 primeiras noites não acontece nada e depois de metade do filme é que os bonecos começam a fazer alguma coisa, matando personagens aleatórios. Só que então eles colocam na trama a irmã do Mike, a Abby, e só piora porque ela faz amizade com os bonecos e até brinca com eles. E só perto do final é que o filme lembra que os bonecos é para ser os vilões e eles voltam a atacar. O filme também não é violento, é praticamente um terror para crianças, porque as mortes que tem aqui não aparecem, é tudo censurado, sem sangue, o que decepciona bastante, e o final é bizarro, em que aqui vou falar alguns spoilers. Porque no filme o Mike conhece uma policial chamada Vanessa e meio que rola um romance tosco, e a Vanessa explica que tinha um assassino que matou algumas crianças e colocou os corpos delas nos animatrônicos. E por causa disso, eles foram possuídos pelos espíritos das crianças. E é revelado que esse assassino é o Steve, o cara que contratou o Mike. E esse Steve é o pai da Vanessa. E foi ele também que sequestrou o irmão do Mike e o matou. Santa coincidência, Batman. Aí vem uma bagunça, eles fazem os bonecos se voltarem contra o Steve, que acaba sendo morto dentro do animatrônico, e o filme dá a entender que ele vai voltar à vida nesse boneco, sendo o novo vilão da sequência. Então, no geral, é isso. Um filme decepcionante, que não soube usar bem essa trama simples do jogo, de ter bonecos assassinos assustando o personagem, se focando mais nesse drama e romance muito tosco, cenas de morte sem sangue e muitas coincidências forçadas, com os únicos pontos positivos sendo os efeitos dos bonecos, o visual e tudo mais, e também por ter
o Matthew Lillard voltando a interpretar um psicopata. No resto é decepção, mas assista para tirar as suas próprias conclusões. E dou então a ele a nota 3. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários se já assistiram os 3 filmes e qual o favorito de vocês. Até o próximo e tchau!